Boa noite. Aguardando o pessoal entrar. Oi, Oi, boa noite. me escuta bem Escuto bem, perfeitamente. também. Obrigada por ter aceitado o convite, primeiramente. Boa noite para quem está entrando. Então, a gente veio hoje conversar. Tem algumas semanas já, e desde que eu comecei o perfil aqui, que eu converso sobre corpo, sobre como a gente aceitar melhor, como a gente enxergar da melhor forma, né? Para justamente poder fazer as mudanças com a alimentação. Nesse caso, eu abordo a respeito disso, falo muito de autocompaixão também. E eu vim conversando a respeito da minha história aqui. E a Vivian fez parte da minha história com a alimentação, onde eu descobri essas abordagens que transformaram a minha vida. E com essas abordagens eu também pretendo transformar a vida de outras pessoas. Então eu pensei que seria maravilhoso trazer a Vivian para conversar com a gente, porque ela tem muito para nos agregar, muito para fazer a gente refletir, tomar consciência de algumas coisas que a gente não tinha, não tem consciência muitas vezes, não sabe uma forma diferente de pensar, porque está muito voltada a pensar dessa forma, pelas crenças, pela criação, pelo comportamento das pessoas na volta, pelo mundo de hoje, né, que a gente está muito voltado para esses padrões, para julgamento com o corpo. Então, como seria, né, melhorar essa forma de enxergar o nosso corpo, melhorar a nossa autoestima, né, que a autoestima diz sobre como a gente se enxerga, a visão que a gente tem sobre nós mesmos, né. Vivian, te dou a palavra, se quiser começar. Gratidão, em primeiro lugar, pelo convite. Eu fiquei muito contente. E eu vou contar para o pessoal aqui. Eu atendia para uma vez em 2019, Foi. porque foi antes. Foi logo que eu fiz a minha classe de base. Inclusive, a minha classe de base eu fiz junto com a tua mãe, né? Sim, Então, faz muito tempo e aí me aparece, ela, me tornei Nutri, vamos fazer uma live. Vamos, super vamos. E ela, nossa, tô usando as ferramentas, tá sendo ótimo. Ai, como pode melhorar mais trans na minha vida, por favor? coisa Que querida. peguem a ferramenta e usem e transformem a sua vida, o seu corpo, a sua realidade, enfim. Então, em primeiro lugar, parabéns por isso, né? Porque é uma escolha, né, e gratidão também pelo convite. Não sei se quer falar mais alguma coisa antes da gente começar. É verdade, assim, eu acredito que eu procurei, né, a Vivian no momento em que eu estava pronta para usar essas ferramentas, assim, e eu absorvi, eu pensei, olha, essa pessoa tem muito a me agregar, então eu vou absorver tudo que eu posso para usar, e até hoje, assim, eu lembro da cena, eu lembro de tudo que tu me falou, então que hoje nessa live todo mundo que possa te ouvir também pegue, extraia o máximo que conseguir de perguntas poderosas, de novas formas de enxergar essas crenças e também possam fazer bom uso, passar para outras pessoas também. Sim, inclusive quem tiver pessoas para chamar para nossa live, né? Pessoas que estão requerendo aí uma relação mais amorosa com o seu corpo, manda aí o aviãozinho para as pessoas. Sim, encaminhe para as pessoas que tiverem interesse também, que daqui a pouco também precisam enxergar o corpo de uma maneira diferente. Então também é válido e a gente agradece a presença de todos que estão olhando. É muito importante para nós e podem mandar perguntas, podem interagir. Pode Sim, ir. podem escrever aí, que a gente está super à disposição para tirar dúvidas, enfim. Então, a gente acabou montando um tema, né? 5 passos para autoestima, para melhorar a autoestima, não me lembro direito o Para nome, levar a autoestima. elevar, isso, né? E o primeiro deles, que é
você não é o seu corpo, você tem um corpo, você é um ser antes do seu corpo. E é independente da crença religiosa que você tenha, né? Você vem antes do seu corpo, você tem um ser, um espírito, enfim, como você quiser chamar, que vem antes do corpo. Esse corpo é uma criação sua, né? E aí, como um mecanismo de usufruir dessa dimensão aqui, dessa realidade. Então, a gente está nesse planeta que é incrível, que é lindo, e a gente tem um corpo para experimentar ele, a gente tem um corpo para beber água, a gente tem um corpo para comer coisas gostosas, experimentar outros corpos também, né? Experimentar o sol. Então, o corpo, ele é esse mecanismo, ele é esse equipamento de viver nessa realidade. E aí eu queria contar para vocês como é que começou esse meu processo com o corpo, porque eu não tinha essa facilidade com o corpo que eu tenho hoje, a autoestima que eu tenho hoje com o corpo, né? Bem pelo contrário, eu vim de uma linha bem espiritual, assim, de eu sou amor, eu sou luz, eu sou paz, e eu zero conexão com o corpo. Tanto que não me importava muito com roupa, com cabelo, não tinha essa importância, né, do corpo. E aí eu fiz uma escolha, que já é a segunda dica, fazer uma escolha, né? Eu escolhi ser feliz. Eu não escolhi estar de bem com o meu corpo, eu escolhi ser feliz. E aí no meio das buscas eu descobri que a felicidade vem através do corpo, vem da alegria de ter um corpo para experimentar as coisas. Então, ai, que delícia tomar uma água, sabe? Que delícia tocar pessoas. E aí, a partir dessa escolha de ser feliz, que as coisas começaram para mim. Então, eu fui recebendo processos, barras, fazendo perguntas, né? Que hoje eu trabalho bastante com o Access, também com a constelação familiar, mas esse processo veio mais do Access mesmo. Então, a segunda dica, a primeira dica, você não é o seu corpo, né? Você tem um corpo. E a segunda é uma escolha, faça uma escolha, né? A minha escolha foi de ser feliz. Mas você pode fazer uma escolha de estar bem com o corpo, de se sentir bonita, de se sentir desejada, né? Eu conto. Fran, tu me interrompe porque tu sabe como eu falo, né? Pode ficar à vontade. Quando tu quiser interromper, pode Tá interromper. bom. Eu olhava no espelho, eu não gostava, eu não me desejava, eu não me interessaria por mim. Então eu olhava aquilo, né, o corpo no espelho, e eu, cara, se eu não gosto de mim, e ok que eu tinha um relacionamento na época, mas se eu não tenho desejo por mim, se eu não me pegaria, né, imagina as outras pessoas. Então eu me julgava muito meu corpo, e aí eu comecei a escolher ser feliz, porque não me sentia feliz, não só com o corpo, mas não me sentia feliz em viver. Eu tinha muito uma ilusão de tipo, quando eu morrer, quando a Terra acender, quando a gente chegar na quinta dimensão, sabe? Eu tinha muito essa expectativa de quando tal coisa acontecer, eu vou ser feliz. E nunca era o agora, né? E, Vivian, E deixa eu aí te perguntar, quanto tempo faz essa escolha? Não sei, não lembro se tu chegou a comentar ali quanto tempo foi faz. no início de 2019 ali. Foi quando eu Uhum. conheci o Axis em 2018, 17. Aí eu recebi algumas barras e tal, não me aprofundei muito, não fez muito sentido para mim, eu continuei com o que eu fazia. E aí, no final de 2018 para o início de 2019, tipo, eu fiquei de saco cheio, assim, cara, eu não aguento mais estar arrastando corrente, eu quero ser feliz. E aí começou um monte de processos, né, de axis mesmo, de me conectar com o corpo, de fazer comunhão com o corpo, né? O que a gente faz normalmente é relação com o corpo, que é uma distância, né? Relacionamento é a distância entre dois pontos. E o que a gente faz hoje é buscar comunhão com o corpo. Então, né, como seria você ter um amigo e toda hora você olhar pro amigo, ai, como tu tá feia, ai, como tu tá gorda, ai, como tá caída, ai, como tá, sabe? Que é o que a gente tá fazendo all the time com o nosso corpo, E a gente nem se olhando. percebe, né? Eu falo muito aqui também que o exercício que mais me ajudou a melhorar também a forma como eu me enxergava e ajudou na autoaceitação é pensar justamente assim, tipo, olhei para meus amigos, para minhas amigas e pensei, para minha família, não muda nada o que eu penso a respeito deles, se dependendo de como eles estiverem com o cabelo arrumado ou não tiver, é aquela pessoa, então por que que eu faço isso comigo, né? Por que que a gente tem que ser assim com a gente? Se com os outros a gente não tem essa exigência, porque não diz sobre nós. É bem como tu disse, a gente não é.
o corpo, a gente tem o corpo, então a gente também, aqui eu falo muito, a gente não é o nosso peso, o peso não diz sobre o que a gente é, né? Sim, e quanto que adianta ficar julgando, sabe? Nada. O que faz na realidade é o contrário. Quanto mais a gente define, né? Ai, meu corpo é feio, meu corpo é não sei o quê, minha bunda não sei o quê. Sabe? Quanto mais a gente define as coisas, mais a gente está trancando o corpo. O corpo é como se fosse nosso animalzinho de estimação que nos ama incondicionalmente. E tudo que a gente diz, ele diz, tá bem. O corpo por si só, ele tem uma consciência, né? Quer tomar água? O corpo quer ou não quer. Quer dormir agora? Ele quer ou não quer. Né? E o quanto a gente fica enfiando ponto de vista em cima dele, julgamento em cima dele, ele só olha e diz: tá bom, eu tinha uma outra escolha, eu tinha planos diferentes para nós dois. Mas já que tu quer que eu seja isso, tá bom, então eu vou continuar com a bunda flácida, vou continuar com, sabe? Nananã. E, tipo, é o tanto de julgamento que a gente coloca. Ai, essa pança, nananã. E aí todo mundo sabe um monte de meleca que a gente acaba falando pro nosso corpo. E aí obriga ele a ser isso, né? Ao invés da gente simplesmente se conectar com o corpo, né? E agradecer. Agradecer por ter um corpo, agradecer por experimentar as coisas, né? E aí é uma provocação, assim, você não precisa acreditar em nada do que a gente fala, simplesmente teste, né? E se tu acordar de manhã e disser, nossa, corpo, obrigado por mais um dia, como a gente vai se divertir hoje? Como a gente vai experimentar esse planeta, né? Porque, gente, quantas pessoas tem aí? Quantas comidas tem aí? Quantos lugares tem aí? Sabe? Quantas sensações diferentes a gente pode ter? E a gente está obrigando o corpo a ser só aquilo que a nossa mente lógica acha que ele pode ser, né? E existem infinitas outras habilidades que o corpo tem, inclusive de estar consciente, que daí já é a minha terceira dica, né? É estar consciente do pensamento das outras pessoas. O nosso corpo, ele é um radar, né? Tá o tempo todo ali captando pela própria preservação mesmo, né? Quantas vezes a gente vai entrar numa rua e aí sente uma coisa estranha e não entra na rua, depois sabe que aconteceu um problema, um acidente, um assalto, né? É muita intuição, né? Quantas vezes a gente, não consegui sair de casa, não achei o controle. Vai saber do que a gente foi livrado, né? Tem muito disso, a gente sentir intuição, uma intuição vai fazer uma escolha. Ah, mas não sei, acho que não é isso. E é bem como tu disse, é um radar, porque a gente sente isso, né? A gente tem essa percepção. E aí vai no restaurante, vai servida a comida e na hora vem uma coisa meio estranha, né? Uma sensação esquisita. Aí tu vai lá e come a coisa mesmo, assim, vai lá e passa mal depois. Então, assim, o quanto que a gente pode estar atento aos sinais que o corpo estão dando o tempo todo pra gente, né? E, em especial, quando a gente é criança, até os 2 anos, não existe uma separação entre a gente e o outro. Então, todas as pessoas que estavam com a gente naquele momento ali, até os 2 anos, que estavam pensando e julgando os seus próprios corpos, a gente captou. E aí tem uma pessoa que pensando, ai meu Deus, a minha pança, não sei o quê. E aí, como aquela frase vem assim, né? Meu Deus, a minha pança. Aí entra na tua cabeça e tu, meu Deus, a minha pança. Não, você só tá captando os julgamentos das outras pessoas, né? Sim. E em especial até os 2 anos de idade, a gente não separa entre a gente e o outro e acaba comprando. Não, eu realmente acho isso da minha pança, sabe? Então, o quanto que, né? Perceba aí no seu universo o primeiro número que vier. Quanto do julgamento que tá aí de você com o seu corpo não é seu. Muito bem. E isso diz muito assim, a gente até estuda a ciência, né? Não só essas percepções, mas a gente é a soma do que a gente foi ensinado a pensar. E assim, é como se colocasse uma cortina e a gente passa a se enxergar daquela maneira. É claro que isso é, como tu disse, é uma questão de escolha. A gente tem a oportunidade de conhecer agora um outro ponto de vista e uma outra realidade. E é um processo, né? Não é da noite para o dia que a gente vai
começar a se enxergar diferente, que a gente vai conseguir se libertar um pouco desses julgamentos que nem sempre são, claro, é muito da criação, mas às vezes também a mídia, a venda de produtos, tudo que a gente tem sido voltado a pensar. As pessoas vão falar, a minha Dina falou, a minha pança. A Jenny, vou ter que parar de chamar minha filha de pançudinha. Às vezes a gente fala como um carinho, assim, né? Com uma brincadeirinha, mas a gente nem sabe que pode ser uma percepção que a gente está deixando para outra pessoa. A gente não faz isso com uma intenção ruim, né? E aí, como seria, né, se a gente tivesse mais gentileza com o nosso corpo, sabe? Mais carinho com ele. Ele é teu amigo, ele tá aí todos os dias e tu não dá nem bom dia pra ele, né? Tu nem pergunta se ele quer comer ou não, tu nem pergunta se ele quer sair com uma pessoa ou não, né? Simplesmente tá usando ele como um copo, sabe? Tipo, vou botar água, agora eu vou botar vinho, agora eu vou botar... Tá, mas espera aí, o corpo quer isso, é isso que vai nutrir ele. E essa palavra nutrição, né? Ela fala tanto também sobre nutrição emocional, assim, não sei o Cheguei quanto a me que tu aborda. emocionar aqui. É muito Né? forte, né? Para mim é muito forte essa palavra e nos remete a muita coisa assim. Nutrição é como eu estou me nutrindo, como eu estou nutrindo as outras pessoas, nutrindo meus pensamentos, né? Total. E o quanto que a gente pode se nutrir das coisas, sabe? Às vezes a gente tá vendo televisão ali, tá se nutrindo de ódio, sabe? De doença, de dificuldade que tá na TV, sabe? Aquilo ali, ele tá entrando no teu corpo também, tu tá alimentando ele com essas outras coisas. Quantos pensamentos a gente tem ali que fica, né? Rodopiando na nossa cabeça e tá nutrindo o corpo disso. Na verdade, não tá nutrindo, tá entulhando ele de lixo, né? Sim. Então, essa nutrição também com pessoas, né? Essa pessoa é nutritiva na tua vida, quando tu tá perto dela, tu se sente leve, tu se sente bem, tu tem espaço para ser tu, ou tu tem que ficar cuidando o que tu diz, o que tu fala, como que tu senta, porque a pessoa tá te julgando, né? E uma dica que eu dou sempre é quando tem julgamento, a gente se sente apertado, como se estivesse tentando colocar a gente numa caixinha de fósforo, né? E o quanto isso não nutre teu corpo, né? Aí tu vai lá e vai descontar em outra coisa, né? Talvez comida, bebida, droga, enfim. Mas se a gente estivesse disposta a se nutrir de tudo, sabe? Vou me nutrir dessa água, vou me nutrir das minhas relações, vou me nutrir dos meus animais, sabe? A nutrição energética das coisas, emocional, né? Não só o que a gente ingere. É, até assim, aproveitando o gancho, eu sempre comento assim que quando esse julgamento que a gente tem sobre o corpo, por que que é tão importante a autoaceitação? Porque aciona o mesmo lugar do medo da comida, e aí justamente a gente vai acabar descontando essa não aceitação, esse julgamento todo, com uma relação conturbada com a comida. A gente vai acabar não se questionando, não tomando consciência do que a gente está ingerindo, do que a gente está se nutrindo por esses julgamentos. Sim, deixa eu ver qual é a dica, outra dica. É sobre comida, justamente, né? O quanto que a gente acredita em algumas coisas, né, que fazem bem ou fazem mal. E aí tu pode falar melhor do que eu sobre isso, né? Mas a coisa do ovo, por exemplo. Antes o ovo era super inimigo, depois ele virou super amigo. Aí, sabe, tipo, são umas levas de pesquisas que acontecem, que eu não faço a menor ideia de como funciona, mas que a gente compra um ponto de vista fixo, né? Então, sei lá, o vinho faz mal. Aí a pessoa nunca toma, ou quando toma, aquilo faz mal. Sei lá, refrigerante faz. Sabe? E o quanto que a gente está comprando, né, essas crenças e que elas vão mudando conforme as coisas vão se descobrindo. E que muitas vezes, na verdade, o corpo está requerendo. Nas classes de barras, a gente vai sim, Ângela, vai ficar gravado. Nas classes de barras, a gente faz muita descarga elétrica no cérebro e o cérebro utiliza sal, açúcar e água para fazer essas descargas. Então, às vezes, dá uma puta vontade de comer açúcar.
ou dá uma loucura por água com gás, sabe? Tem coisas que dá muita vontade de comer. E aí, se a gente vai para o julgamento disso, não, mas é açúcar, açúcar faz mal, não, o sal não sei o que, não, sabe? Se a gente vai para o julgamento dessas coisas, o corpo tá te pedindo algo, né? E tu não tá entregando porque tem uma crença, tem um julgamento, né? Crença sobre carne, crença sobre ovo, sobre açúcar, enfim. Acho que tu pode Sim. falar mais Quando a sobre. gente rotula, assim, o que é permitido, o que é proibido, a gente acaba, assim, colocando essa cortina também e a gente perde aquele feeling de avaliar o contexto, assim. A gente acaba se fechando para as percepções do nosso corpo, porque vai ter momentos que o açúcar ele vai nos beneficiar. Por exemplo, antes de fazer um exercício, às vezes é o melhor momento que o corpo precisa de algo mais, com um pouco mais de energia pra gente. Então, é tudo avaliar um contexto. Eu tô num aniversário e eu vou ficar sofrendo porque o doce faz mal, mas eu vou nem prestar atenção no ambiente, eu não vou ver se eu tô afim ou não de comer. Eu desconsidero todas as outras possibilidades de tomar consciência do que o meu corpo realmente quer. E às vezes é disso que a gente está precisando. Claro que não vai, a gente vai avaliar a frequência. Eu tô afim mesmo de comer ou eu tô descontando alguma coisa nisso? E às vezes vai ser à vontade. E quando a gente toma consciência, a gente consegue ter um comportamento diferente sobre aquele doce. Eu vou comer um pouco do doce e, tô bem, tô satisfeita. Mas quando a gente se julga e julga aquele alimento, a gente vai acabar tendo um comportamento mais conturbado. Então, é tudo uma questão de a gente se permitir tirar essas vendas sobre o nosso corpo e sobre os alimentos proibidos ou permitidos e saber nos conectar também com o nosso corpo para poder fazer as escolhas, né? Uma dica também sobre o alimento, né? Que quando o alimento muda o gosto, o corpo já se saciou. Então, às vezes, tu pega uma cerveja deliciosa, um vinho, um bolo, qualquer coisa delicioso, tá gostoso, tu comeu, deu aquele. Ai, que delícia! E aí lá, daqui a pouco, o que aconteceu com o gosto? Não é mais a Então, mesma coisa? Não. O corpo tá dizendo, deu, é o suficiente. Não é porque tu pagou R$ 70 no champanhe que tem que tomar ele inteiro, sabe? Não, ok, sim, obrigada. É o suficiente. E a gente perde muito essa, sabe, se prestar atenção nisso, porque a gente está acostumado a o quê? Come tudo, tudo, tem que não comer deixa tudo que comida está no no prato. prato. Tem Tu pessoas que não têm pagou. para comer, alguma coisa assim. E é muito que a gente ouviu a vida inteira, né? E a gente acaba não se permitindo pensar assim, mas será que poxa, agora eu já tô satisfeita. E tu falou antes assim, eu olho pro buffet e sinto uma coisa ruim. Às vezes a gente tá comendo também e a gente já chegou no ponto que a gente tá saciado e já sente aquela, tô estufada, mas vai comer porque tá ali, porque tem que terminar o que tá comendo. E quando na verdade não, né? A gente precisa ter essa variação. Quem sabe servir um pouco menos. E aí, não, eu continuo com fome, serve um pouquinho mais, mas a gente pode fazer essas escolhas para poder estar mais atenta a esse sinal, né? E às vezes também, foi num evento, alguma coisa assim, começa a vir assim uma vontade, tô com vontade de comer um iogurte com uma fruta, o corpo pedindo, né, alguma coisa com mais nutrientes. Então, e a gente precisa estar atento a isso, a gente precisa saber se conectar com isso sem os julgamentos. E quando a gente fica, não, porque eu tenho obrigatoriamente que comer isso aqui, porque isso aqui é saudável, porque isso aqui vai me emagrecer. Primeiramente, nenhum alimento emagrece sozinho, né? A gente tem que avaliar o contexto. E também não vai ser um dia que eu comi um pouco a mais que vai me engordar. É a soma de vários dias. E aí, muitas vezes, as pessoas acham que durante a semana elas têm que seguir um foco, uma regra, e não ficam conectadas, elas vão mais por aquele julgamento de que tem que ser aquilo, e daí no final de semana, porque agora eu vou comer um monte, porque agora que eu posso, final de semana pode, eu mereço, me restringi a semana inteira. E aí acaba entrando naquele incha, desincha, e o corpo não aguenta mais isso, né?
Tem alimentos que por si só o corpo não gosta, né? Às vezes, se a gente parar um pouquinho antes de comer, tá, mas realmente eu quero comer isso aqui, né? E vem um desconforto, não, teu corpo não quer aquilo, tá? Então eu vou experimentar essa outra. Ah, tá, isso fica mais leve, né? Esse leve e pesado a gente usa muito no Axis. Tudo que é leve é uma verdade para você. Tudo que é pesado é uma mentira. Então tem uma pessoa falando sobre alguma coisa, tu começa a ficar com desconforto, aquilo é uma mentira para ti. Não quer dizer que a pessoa esteja mentindo, talvez a pessoa, a pessoa esteja super na verdade dela, mas para ti não faz sentido. Não precisa aceitar, não precisa te obrigar, te abusar a aceitar aquilo, né? Mas assim, com o corpo, então, vou comer isso aqui, né? Não, troca, vai lá, escolhe uma outra coisa. Como seria comer isso aqui? Ah, isso aqui sim, né? E essa sensação do leve e do pesado, tu pode usar para tudo, né? Para pessoas. Como seria encontrar com essa pessoa? Deu um desconforto. Teu corpo não quer, teu corpo não se sente bem. Talvez seja uma pessoa extremamente julgadora, né? E teu corpo tá captando, tá percebendo ali. E a outra dica, né, que já é a que eu tô falando sobre as perguntas, é quando tu vai comer, sou eu que tô com vontade de comer isso aqui, ou eu tô captando a vontade de outras pessoas? Quantas vezes tu vai comer uma coisa que tu nem gosta muito, assim, mas tu tá com vontade de comer. E na verdade nem é tu que tá com vontade, é alguém, né? Então, se a gente parasse antes de comer, perguntasse, corpo, tu quer comer mesmo isso aqui? Né? E vem esse pesado? Não, teu corpo não quer comer isso. E uma outra coisa também que eu faço bastante é quando vem uma fome, eu bebo água antes. Às vezes eu tô com vontade de beber água. E o corpo. A gente sente, acha que é fome e é o corpo pedindo água. Isso acontece muito, muito mesmo. Inclusive, às vezes a gente tá com vontade de comer doce ou comer alguma coisa muito específica e pode ser também emocional, mas pode ser eu não tô comendo arroz e feijão, eu não tô comendo comida, nutrientes que o meu corpo tá pedindo. O corpo tá pedindo alguma coisa, ele vai lá e pede. A gente identifica que é um doce, mas é falta de nutrientes. Então, isso acontece também. Por isso, aliás, uma das primeiras coisas que a gente fala é, antes de pensar em cortar qualquer coisa da alimentação, é incluir. Eu vou incluir vegetais, eu vou incluir frutas, eu vou melhorar essa base, né, dessa alimentação e, consequentemente, eu vou sentir menos vontade de comer doce, de comer, enfim, tudo aquilo que eu fico um pouco mais estufada, eu fico me sentindo um pouco, né, a gente não se sente tão bem depois de comer ou come muita quantidade, então é mais ou menos assim. Sim, e toda essa carga também que a gente coloca de que é o alimento que engorda, o alimento que não sei o quê, né? E o que tu tá pensando no momento que tu tá comendo, né? Ah, tá vendo com o noticiário ligado, e tantos morreram, não sei o que assaltou, o outro roubou, corrupção, não sei o quê, e tu tá comendo, né, com aquilo ligado e absorvendo tudo aquilo junto. Primeiro que tu não tá nem prestando atenção no que tu tá comendo, na quantidade. Segundo, tá, né, trazendo para o teu universo, para o teu corpo, para tua realidade, um monte de loucura das outras pessoas. E aí não é o alimento que faz mal, o alimento que engorda, mas tudo que está vindo junto com aquilo, né? E quando a gente tem um pouco mais de consciência com o corpo, assim, corpo como amigo, sabe? Como um instrumento, como a gente convida o corpo para ter uma realidade, uma vida mais divertida. Eu comecei a fazer uns vídeos, uns áudios no meu grupo do WhatsApp, aí depois passei para o SoundCloud e São hoje maravilhosos. no Instagram também, que é o Bom Dia Corpinho, né? Volta e meia eu faço, eu não tenho muita rotina, então de vez em quando eu surjo com um vídeo. E é muito esse espaço do tipo, tu já parou para dar bom dia pro teu corpo? Tu já parou para convidar ele para se divertir hoje? Ou tu enfiou um monte de lista de tem que? Tu já perguntou qual é a roupa que teu corpo quer vestir? Sei lá, vai fazer uma entrevista, vai ter um encontro. Corpo, qual é a roupa que tu gostaria de usar? Ele vai chamar atenção numa roupa assim específica dentro do armário. Meu corpo escolhe umas roupas aleatórias às vezes. Eu gosto de determinadas cores, ele vai lá e escolhe uma coisa, né, totalmente diferente assim. Então,
Você já parou para conversar com o seu corpo, saber o que, que ele gosta? Né? Às vezes a gente gosta de um perfil específico de pessoa para se relacionar. E o corpo, ele sabe, aquela pessoa não vai ser nutritiva para ti. Ela não vai ser carinhosa, ela não vai ser cuidadosa, ela vai ser meio, sabe? Então, quanto que a gente pode, sabe, utilizar essa ferramenta que está aqui, que foi uma coisa que você criou exatamente como hoje foi você que criou, então para você mudar, você que muda ele, não é na porrada, não é no julgamento. O quanto que a gente pode ser mais, ter mais comunhão com o nosso corpo e incluir ele na nossa vida, sabe? Não é um carro que tu entra e sai, vai e volta e faz. Não, né? Você só está nessa realidade desfrutando de tudo que está aqui no planeta porque você está com esse corpo. Então, né? Vamos começar a tomar mais consciência, a se conectar mais com ele, a se perguntar. E também eu também já falei aqui de mindfulness, que é aquele passo para trás diante das situações, a gente se conecta e assim, é interessante a ideia de quando a gente consumir os alimentos, a gente despertar uma curiosidade para a gente olhar como se fosse a primeira experiência com aquele alimento, né? Como é que deve estar o gosto desse feijão? Porque nem todos os feijões que a gente vai fazer vai estar o mesmo gosto, nem todo arroz que a gente vai cozinhar não vai ser todo dia o mesmo gosto. Então, tomar aquela posição assim de curiosidade, né? E também isso vai ajudar com que a gente consiga mastigar mais devagar, a gente sentir o verdadeiro sabor da comida, porque muitas vezes a gente está comendo, a gente não está... comi e nem vi, comi e nem senti o gosto. Será que eu já comi 2 vezes? Mas eu já comi então o terceiro pedaço da pizza e nem, sabe? Porque fez muito rápido, fez no automático, não se conectou com o corpo, né? E esse espaço de carinho, sabe? Eu acho que o principal, assim, para mim, que daí eu emagreci, daí eu tive mais facilidade, sabe? Tipo, mais gostar mais do corpo. Como eu falei no início, assim, eu olhava e eu não desejava o corpo que eu via, sabe? Daí eu ficava com vergonha de repente me relacionar com alguém com vergonha. Nossa, eu tinha um negócio de mostrar a barriga. Eu acho que você não sabe dessa, Fran. Eu tinha uma vergonha de mostrar a barriga que era assim, ó, absurdo. A primeira vez que eu botei uma blusa curta, que eu saí na rua, eu achei que tudo ia acontecer. Assim, que eu ia ser abusada, que, cara, que as pessoas iam estar me julgando. Achei que tudo ia... Era horrível, horrível, horrível a relação que eu tinha com a pança de mostrar ou não mostrar. E aí essa experiência foi me trazendo assim, tá, mas peraí, o que vai acontecer se as pessoas falarem? O que vão achar? E como que eu vou me sentir? O que vai mudar, sabe? Aí a gente começa a se questionar, assim. E hoje eu adoro blusa curta, eu adoro mostrar, sabe, decote, saia curta, eu adoro, porque é tão divertido, o corpo gosta, sabe? Então, quanto a gente está sendo uma vaca com o nosso corpo, não deixando, sabe, que ele seja visto pelas outras pessoas, porque o corpo se nutre com a energia das outras pessoas. E eu não tô falando aqui de cópula, não tô falando nada disso. Tô falando de simplesmente estou aqui sendo linda, me admire, sabe? E o quanto que a gente não deixa isso acontecer com o nosso corpo. A gente vai para um lugar de abuso, de ser julgada. E na verdade não, sabe? O corpo tá pedindo. Então quando a gente libera o corpo para ele ser visto, né? Ele se nutre com esse olhar, com essa energia das pessoas. Às vezes as pessoas sim vão ter uma intenção de cópula, às vezes elas vão ter uma energia de inveja, vão ter julgamento. Olha ali, que tá com essa pança? Vão ter, sim, sabe? Mas o quanto que a gente pode receber essa energia? E a gente não precisa revidar e não precisa entregar nada sobre isso. Sabe? O corpo gosta disso, ele se sente bem. E aí, se a gente tira todas as camadas de julgamento, já que a gente estava falando da pança desde o início, se a gente tira todas essas camadas e a gente experimenta, sabe? Se desafia a experimentar. O que tu nunca considerou, né? A minha mãe nunca usou saia curta, sempre teve um julgamento sobre as pernas dela. Eu tinha essa coisa com a barriga. E depois, quando tu se desafia e tu vê que, nossa, é divertido, sabe? Se tu não comprar que as pessoas estão falando mal ou estão desejando ou não sei o que, tu tá
só tô aqui caminhando, sabe? Experimenta, vê o que que acontece e como o teu corpo se sente. Eu garanto que tu vai comer menos, porque ele vai estar se nutrindo da energia das outras pessoas. Sim, e até assim, eu falo muito sobre esses pensamentos que a gente precisa mudar, esses julgamentos, e eu explico, né, por que que a gente fala tanto em mudar a forma como a gente pensa, né? Por que que, eu não vou lá simplesmente dar uma dieta para uma pessoa? Porque simplesmente não vai funcionar se ela não pensar diferente, se ela não abandonar esse julgamento, se ela não aceitar que o corpo dela carrega ela, que, né, todo esse acolhimento, essa autoaceitação. Enquanto isso não acontecer, enquanto a gente ainda pensar de uma maneira dicotômica com a comida também, a mudança ela não vai acontecer. E assim, eu postei esses dias um relato pessoal da minha história, eu já comentei também, que eu tive muita dificuldade, até sobre isso que a gente começou conversando, para quem está assistindo e entrou há pouco, né? Inclusive, mandem para as pessoas que estão, que vocês acham que também vai se interessar com o assunto. É sobre quando eu parei para pensar diferente de mim, aconteceu ao natural. Simplesmente aconteceu. Eu comecei a me permitir enxergar de uma forma diferente. Eu usei as perguntas que a Vivian me ensinou, corpo, como seria eu me enxergar diferente, a minha forma como eu seria eu me relacionar diferente com o corpo, né? E simplesmente aconteceu, foi natural, porque eu comecei também a não achar que eu tinha que emagrecer do dia para a noite, então eu parei de ter comportamentos insustentáveis para emagrecer, que muitas vezes eu não respeitava aquilo que o meu corpo precisava, não só nutricionalmente, mas às vezes também emocionalmente. Então, e assim, a comida vira muito foco das situações quando a gente tem esses julgamentos, e também o nosso corpo, a gente vai num evento e pensa, meu Deus, vamos lá, vamos dizer que eu engordei, vamos dizer se eu emagreci. E então, muitas vezes, a gente não está aproveitando a nossa vida e o nosso corpo e está pensando muito nisso. E essa escolha, fazer essa escolha é simplesmente libertador, porque a gente consegue. Isso tudo gera uma energia, né? A gente está dando essa importância, a gente está pensando nisso e se julgando e gastando essa energia. Hoje, depois de ter passado por tudo isso, eu uso essa energia para estudar, eu uso essa energia para cuidar da minha família, para cuidar de mim, enfim, e eu consigo, e finalmente tudo está mais congruente, assim, eu não vejo isso como, meu corpo, meu Deus, eu tô preocupada com o meu corpo, se hoje eu acordei mais inchada, menos inchada, e aí vai lá, se pesa toda hora, porque o peso também é relativo, tu vai considerar isso o peso ideal é o peso que eu me sinto confortável, né, o peso que eu gosto, que eu me gosto, então mudar também esse conceito de peso ideal, né. Eu ia falar uma coisa no meio do gancho que tu falou e já perdi, porque a Isso coisa é acontece. dinâmica. Ai, Ah, a coisa da comida ser muito foco, né? A comida não é o foco, sabe? Ela é mais uma das coisas que pode te dar prazer, sabe? Mas como a gente restringe também o prazer a sexo e comida, sabe? Que ou então ou tu não tá com ninguém, então só come, né? Ou então tu, né, divide entre essas duas coisas, mas assim, o quanto que a gente pode ter prazer em várias coisas. Numa leitura, num filme, num vídeo, na presença de alguém, sabe? Quando a gente foca a nossa vida em buscar mais prazer, sabe quantas possibilidades de prazer a gente pode ter? E aí, quando a gente só tá tendo prazer na hora que come, gente, é muito pobre, sabe? É muito pobre. Então, quantas possibilidades de prazer tu pode ter com a vida que tu nem tá considerando? Sabe? Quando tu começa a virar o teu olhar entre resolver problemas e pagar contas e nananã, cara, que diversão eu posso ter hoje no meu dia? Quanto prazer eu posso ter hoje com o meu corpo? Sabe? E aí, quantas possibilidades de prazer de tomar um banho, de sentir o cheiro de uma flor, de um produto, de escutar o barulho da chuva, sabe? A nossa sociedade é muito formada em problema, em conflito, em desgraça, né? E aí, se a gente desligasse um pouquinho só isso e virasse a câmera pro lado, tipo assim, cara, como, sabe, o pôr do sol,
conversar com alguém que tu gosta. Quantas infinitas possibilidades de prazer a gente pode ter. E aí a comida é só comida, sabe? Ela não tem essa significância toda que a gente dá, sabe? Meu Deus, o meu momento de prazer é quando eu como uma pizza de 4 queijos, sabe? Não, eu tive prazer quando eu fiz carinho no gato, eu tive prazer quando eu tomei água, eu tive prazer quando eu passei um creme no cabelo, sabe? Sim. É uma viradinha de olhar, assim. E entra muito também agora na questão do hábito, né? A gente está muito habituado a usar a comida como. E normalmente é a pessoa que tem todo esse julgamento, que tem todo esse histórico de permitido e proibido, que ela vai usar a comida como. Tem pessoas que ficam nervosas, enfim, e elas não conseguem comer, é o contrário. E aí, muitas vezes, as pessoas que têm esses julgamentos são as que mais usam a comida como, ai, não, eu preciso, hoje eu vou chegar em casa e eu antes vou passar na padaria e vou comprar uma torta, porque hoje meu dia foi ruim. E é um hábito, e é um horário que tu vai entrar ali, que tu vai estar acostumado a comer aquele doce. Ah, depois das 6 do meu trabalho, ah, não adianta essa hora, eu tenho que comer. É claro que tu vai te alimentar, mas por que também não pensar, né, no ritual, que nem tava falando, passar um creme no corpo, experimentar outras coisas que te façam sentir bem. Hoje mesmo tava acontecendo, tipo, eu me pego às vezes assim, tava com sono e tal, e lembrei da torta que tinha na geladeira lá de domingo. Ah, eu vou comer. Comi um pedaço, já tinha comido um pedaço e tava pensando na torta ainda. Eu, não, mas não é disso que eu tô precisando. Tô precisando dormir uma meia hora. É disso que eu tô precisando. Então a gente se questionar, mas será que é disso mesmo que eu tô precisando nesse momento? Será que é do doce? O doce vai aliviar esse cansaço? E será, tá, ok, se tu vai comer um doce, mas e quem sabe é outras coisas, porque às vezes sim, o doce vai estar presente nos momentos que a gente vai estar cansado, enfim. Mas então, por que não parar naquele momento, não apreciar aquele doce, comer devagar? Então, realmente, são tudo de diferentes formas, né? Eu tive um dia difícil e eu tô habituada a pedir uma pizza em casa, exemplo, né? Sozinha e tal. Por que não convidar uma pessoa, então, para comer junto? Sair para conversar com uma amiga sobre o que aconteceu durante o dia, daí vai comer a pizza. Mas é tudo uma questão de contexto, né? De que forma eu vou fazer isso? Então, não é que também a gente não possa, né, usar, mas também que não seja a única forma, né, de que a gente vá se desestressar, que a gente vai se permitir fazer algo que nos dá prazer. A gente tem que considerar todas as outras. E isso, sim, desses pequenos rituais, pequenos hábitos, isso faz a diferença. Às vezes, assim, as pessoas associam o exercício físico a meia hora de caminhada por semana é muito pouco, não adianta de nada, mas é melhor do que não fazer nada, né? Então, o exercício também, ele entra como uma forma da gente aliviar esse estresse, olhar para a rua, ver os pássaros, tipo, experimentar fazer as coisas diferentes que pode ser que vão aliviar muito mais do que a comida, porque a comida ela vai trazer prejuízo dependendo da forma como tu aliviar esse estresse com a comida. Então, por que eu não escolho maneiras de me sentir melhor que não vão me trazer prejuízo, que vão me ajudar realmente? Porque aí depois eu vou me sentir culpada de eu comer aquele doce e a culpa também não ajuda. Isso de sentir culpa depois de comer algo é o que vai nos prejudicar, porque daí, já que eu comi isso aqui, eu vou comer outra coisa, porque agora já tá tudo perdido e tal. Então a culpa também não ajuda. Sentir culpa depois de comer algo não nos ajuda, porque a gente só consegue mudar 30 minutos para frente, não 30 minutos para trás, né? Então a gente se observar, tirar de aprendizado, quem sabe na próxima vez eu vou lidar de uma forma diferente, ou vou comer com mais calma. Então a gente usar tudo como aprendizado também, né? E Vamos dar uma assim, lida aqui nas perguntas. Pode falar. 98% do que tu pensa não é teu. É teu corpo percebendo as outras pessoas pensando, né? Então, comi um doce e eu não me julgo por ter comido doce, porque eu sei que o açúcar vai para o cérebro, nananã, eu estudo bastante, eu penso bastante, então o meu cérebro vai gastar esse açúcar. Não me julgo. Daí eu comi um doce e tô me julgando. Daí eu peraí, esse pensamento é meu, né? Eu acho que a primeira coisa, antes de tudo, é isso aqui é meu, né? Aí vem uma culpa, tá, mas peraí, isso aqui é meu mesmo. Ou vem uma fome, e eu tô com fome, né? Quantas vezes a gente come e
tá com fome. Eu não como meio-dia. Eu sempre almoço, eu não como de manhã e almoço lá pelas 2. É o meu jeito de funcionar. Um jeito que o meu corpo funciona. Fico tomando chimarrão, chá, uma água de manhã. É o jeito que eu funciono. Não tô dizendo que vocês têm que fazer. E aí, às vezes, vem uma fome muito louca de manhã. Ou uma fome fora de horário, né? Do meu funcionamento. Peraí, se eu vou no automático, eu vou lá e vou comer uma coisa que o meu corpo não tá querendo. Ele só tá captando, né? Então, quantas emoções, quantos pensamentos, quanta coisa a gente está captando de outras pessoas, né? Tem uma pessoa ali que realmente está com fome, que não pôde almoçar, que não pôde tomar café, enfim. E aí, como o meu corpo tem esse radar, né? Eu tô captando aquilo e aquilo vem e entra no meu universo. Tá, sou eu que tô com fome, eu vou lá comer alguma. Não é meu, né? Então, antes de tudo, perguntar, né? Isso é meu? Esse julgamento é meu, né? Essa crença sobre esse alimento é meu. De novo, tudo que é pesado é uma mentira, então não é teu. O quanto que a gente tá tornando pessoal aquilo que é de outras pessoas, ao invés de estar presente, né, com o nosso corpo e saber o momento de comer, de dormir, né? Quantas vezes a gente tem um sono do nada, sendo que tu acabou de acordar? Quantas vezes a gente está enrolando o nosso sono, né? E não respeitando o horário que o corpo está querendo dormir. Então, essa é a provocação que a gente está fazendo hoje aqui, é mais presença com o corpo, mais comunhão, mais gentileza com o corpo, né? Imagina pegar o teu bichinho de estimação e socar a comida goela abaixo, fazer ele dormir, sei lá, prender ele, dar uma coisa que ele não quer comer. É isso que a gente faz com o nosso corpo o tempo todo. Sim, vou ler aqui algumas coisas. A Chica, querida, Franco, nutricionista Franco, você aprende a educação alimentar. Me sinto ótima, mais feliz. Obrigada, só agradeço. Que bom, né? Ela se permitiu, então, enxergar dessa forma diferente e fazer essa reeducação alimentar também, né? Aliando, assim, o benefício. O que que isso vai me proporcionar? O que isso vai me proporcionar de sensação boa? Comendo alimentos benéficos, frutas, enfim, o meu intestino vai funcionar, eu vou me sentir melhor. Então, tem muito benefício associado. Que bom a gente se permitir. Parabéns, Chiquinha. E aqui, Sandra Caetano, usar a comida doce especial como compensação presente também o álcool pode ser uma questão importante. Sim, também. A minha Dinda querida, eu antigamente não comia quando estava abalada, emocionalmente nervosa, hoje como tudo quando tenho sensação de tristeza e nervosismo. Sim, e é a primeira vez, assim, primeiro momento, primeiro dia que a gente fizer isso, de usar a comida para passar essa sensação, então provavelmente a tendência de isso se tornar um hábito é bem grande, assim. Então, por isso é bom a gente ter essa consciência com o corpo e se questionar, realmente, não é necessário, eu não estou fazendo isso por impulso, né? E colocar essa consciência. Isabel Severo, minha sogra querida, porque as pessoas aliviam o estresse na comida e outras perdem o apetite. Então, isso é muito do que a gente estava falando, do que funciona para cada um, né? Então, as pessoas têm crenças e comportamentos e experiências diferentes e modelos de pessoas diferentes por perto, modelos assim, tipo, a ser seguido, né? Como a gente aprende. Então é uma forma diferente, ou daqui a pouco, que nem às vezes eu fico nervosa e sinto dor no estômago. Então a dor no estômago faz com que eu não sinta fome quando eu tô nervosa. Então pode também ter essa questão mais fisiológica, assim. E também por que que também é importante a gente aliviar estresse de outras maneiras? Porque o estômago, por exemplo, se ele sente muito quando a gente fica nervoso, depois a gente pode desenvolver uma úlcera, alguma coisa assim, uma gastrite. Então, por isso é tão importante a gente encontrar maneiras de aliviar o estresse, mas que também nos ajude, né? Não nos traga prejuízos. Quer complementar alguma coisa, Vivian? Eu estou estudando uma coisa que a gente chama no Axis de implantes distratores. Eles são 24 divididos em 6 grupos, né? Deixa eu achar um lugar que está todos escritos, porque são vários. Sim. Então, o primeiro grupo é raiva, ira, fúria e ódio. Que eu sei de cabeça. Peraí. E os outros aqui.
quem tá olhando e tá gostando, se quiser mandar para alguém que sabe que vai gostar desse assunto, a gente tá conversando aqui sobre como a gente colocar consciência no nosso corpo, como a gente elevar nossa autoestima, como a gente considerar outras formas de pensar diferente a respeito, nos relacionar, acolher o nosso corpo. Então, achou aí, minha? Ok. O segundo é culpa, remorso, acusação e vergonha. Depois vem pontos de vista viciantes, obsessivos, compulsivos e pervertidos. Depois, amor, sexo, ciúme e paz. O outro é vida, morte, viver e realidade. E o último, medo, dúvida, negócio e relacionamento. A gente chama de implante distrator, porque nos distrai de algo. Então, quantas vezes a gente fica com medo, a gente está se culpando, a gente fica com vergonha, com raiva e fica tentando lidar com aquilo ali. Esses implantes, eles não são reais. A gente só fica tentando lidar com aquilo, tentando lidar e nunca consegue. Então, tudo que a gente está tentando lidar continuamente não consegue resolver, né? Todo lugar que tu gostaria de mudar, mas não está conseguindo mudar, pode ser que esteja preso, muito provavelmente está preso no implante distrator, né? E a gente trabalha eles a partir de tomar consciência deles e de uma limpeza que a gente vai fazendo, uma limpeza verbal, né? Como tu conhece do Access, para tirar essa distração, que é como se fosse um alto-falante aqui gritando no teu ouvido enquanto tu quer se concentrar em algo, né? Por isso que ele é distrator, ele te tira da possibilidade de estar presente com alguma coisa, de estar aqui presente, e ele fica aqui. Tu fica tentando lidar com eles, mas não tem como lidar com eles, tu apenas limpa eles para lidar com aquilo que é real, né? Então ele te leva para um lugar de muito julgamento contigo mesmo, de tu não conseguir ser tudo que tu poderia ser, né? É só a gente olhar ali, medo, culpa, ciúmes, remorso, raiva, né? E aí agora, às 9, eu vou fazer um SOP, que é uma Sinfonia de Possibilidades gratuito para quem quiser participar. Só ir lá no meu link da bio, que tem o grupo, que eu vou mandar o link. Eu vou falar um pouco mais sobre eles. Em abril, o mês todo, a gente vai trabalhar. São 6 grupos, né? A cada 5 dias a gente vai trabalhar um conjunto deles. E se você trouxer uma amiga, vocês duas fizerem juntas, vocês têm desconto ainda. Olha que legal. Vício pode ser um implante distrator? Não. Não. O vício em si, não. Mas talvez o que está levando ao vício, sim. Né? Se é algo que tu não consegue lidar, não consegue sair, gostaria de mudar e não consegue mudar, é um implante. Tu está tentando resolver uma coisa que não se resolve. A gente simplesmente limpa ele para ficar mais presente, né? Então, meu convite para quem quiser receber agora às 9, o SOP, Sinfonia de Possibilidades, é uma ferramenta energética do Access, né? É online, é gratuito hoje, 1 horinha. E aí, mês que vem, a gente tem 30 dias para limpar tudo isso. E eu tô muito empolgada com tudo isso, assim, porque os implantes distratores são uma parte de uma classe de Access. Não se fala muito sobre eles e agora eu resolvi mergulhar profundamente, assim, porque eu vi que tinha várias áreas que eu tava patinando ali, que eu não tava conseguindo resolver e uau, abriu esse túnel de luz, assim. Então, quem quiser hoje receber gratuito daqui a pouco. E eu acho que tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje também, né? Com o corpo. Então, culpa, vergonha, raiva, enfim. Então, fica o convite, então, da Vivian. E também sigam ela, quem tá olhando aí e é mais a parte do meu perfil, sigam ela e acompanhem, porque ela tá sempre fazendo workshop, tá sempre fazendo grupos e também de poder estar acompanhando os Bom Dias Corpinho. De tá, é maravilhoso ouvir e poder também se conectar com o Access, né? Para poder estar fazendo esses questionamentos de outra forma. Então, fica o convite, agora às 9 a Vivian vai fazer. E também sigam ela para estarem acompanhando. Sim, e quem veio do meu perfil para assistir a live também segue a Fran. Gratidão, não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa, a gente está nos nossos minutos finais, se vocês querem fazer pergunta, fazer comentário, enfim, estamos aqui. A gente agradece muito quem assistiu, quem interagiu.
E foi uma troca muito boa. Vivian, eu te agradeço novamente por ter aceitado o convite. Eu sabia e a gente estava muito conectado, né? Porque eu pensei, não, a Vivian, eu pensei, e aí tu estava pensando no workshop sobre o corpo, então realmente a gente estava considerando novas possibilidades, né? Quais possibilidades eu ainda não considerei? Então, chamar a Vivian para uma live para a gente conversar sobre isso. Parabéns, meninas, Gratidão. Alana. Foi ótimo, meninas. Muito obrigada. Gratidão de Obrigada. verdade. Então, tá bom. Ficamos por Passou aqui. super rápido, Pois né? é, agora fechou uma hora. Piscou, a gente já fez uma hora. Sim, quando a gente faz o que gosta, não tem preço. A gente vai falando e simplesmente passa, né? Ó, a minha sogra, com a reeducação alimentar, estou me sentindo bem melhor que antes. Olha que coisa boa, né? A gente considerar uma maneira de a gente se alimentar melhor e se sentir melhor, né? Parabéns, gurias. Obrigada, Fran. Então E tá esse bom. carinho com o corpo, sabe? Esse cuidado com o corpo, esse respeito, né? Mais do que o resto. Mais do que o Tem que resto. começar por aí, né? Olhar para o corpo com carinho, com cuidado, com amorosidade. É autocompaixão, né? Eu fiz um vídeo há poucos dias e coloquei aqui muito da gente poder fazer o exercício de olhar como seria eu tratar como eu trato os outros, como eu trataria um filho, como eu trato o meu bichinho, como eu trato, enfim. Então, a gente poder se tratar assim, entender que a gente é um ser humano, que às vezes a gente vai ter as nossas falhas e também a gente aprende muito com isso e também saber enxergar o que a gente precisa, o que eu estou precisando nesse momento, né? Fazer essa conexão. Muito obrigada pelo convite, amei, amei receber as notícias tuas também. Os clientes Ah, vão, daqui a pouco eles voltam, daqui a pouco eles convidam para uma live, eu adoro. coisa boa. Mais disso, universo. Ah, Gratidão. Até às hum. 9. Às 9 eu vou estar lá também. Um beijo para todo mundo, obrigada por assistirem, obrigada, Vivian, mais uma vez. Boa noite. Boa noite.